E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre potenciação. Olha, essa aula é muito importante, viu? Porque a potenciação a gente vai usar o resto da vida. Principalmente para quem for fazer alguma faculdade em relação a exatas e biológicas, vai cair muito, vai cair sempre isso. É muito importante esse assunto de potenciação. Inclusive faz parte da base, né? Mas eu já vou adiantando que a potenciação é muito fácil. Ela se resume a pegar um número e multiplicá-lo por tantas vezes. E esse tantas vezes é o número que tem do expoente, né? Mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Bom, eu vou explicar o que é potenciação, nomenclatura, como calcular, propriedades e por que usar as propriedades. Tá legal? Então vamos começar então. O que é potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. É uma operação inversa à radiciação. Inclusive, radiciação é a próxima aula, viu, galera? É a base. Saber potenciação é a base para fazer radiciação. Na potenciação, a base é o fator que se repete e o expoente indica quantas vezes esse fator irá se repetir. Nomenclatura. Vamos falar da nomenclatura agora. Olha, a base é esse aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ó? Esse númerozinho aqui que fica embaixo, ó. Ou seja, no caso aqui, a base é o 7. Tá vendo? O expoente é o que fica aqui em cima, o númerozinho que fica aqui em cima. Tá legal? E a potência é o resultado disso. Isso aqui é a potência, o resultado. Fácil, né? Então, beleza. Agora que nós aprendemos a nomenclatura, vamos começar a saber como que se calcula, gente. É muito fácil calcular a potenciação. Para calcular, basta multiplicar a base, né, que é essa aqui, por ela mesma quantas vezes tiver marcado no expoente. Exemplo: 3 elevado a 3. Ou, no caso, 3 elevado ao cubo, porque sempre quando tiver elevado a 3, você pode falar que é 3 elevado ao cubo. Então, aqui, ó, no 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo é igual a 27. Tá vendo que fácil que é, galera? É muito fácil. Agora, olha isso aqui, ó, 2 elevado a 8. Então, como eu falei, você pega a base, né, mantém ela e vai multiplicando por ela mesmo quantas vezes tiver escrito no expoente. Qual que é o expoente aqui? É 8. Então, você vai ter que multiplicar o número 2 por ele mesmo 8 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2 igual a 256. Tá vendo, galera? É muito fácil, não tem erro. Eu vou falar um pouco das características agora da potenciação. Quando o expoente for igual a 0, né, quando o númerozinho lá de cima é igual a 0, isso aqui é uma regrinha, galera. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Isso cai bastante também. Tem uma razão porque que todo número elevado a 0 é igual a 1, só que eu vou explicar isso numa aula à parte, beleza? Então, vamos lá. Ó, 7 elevado a 0. Ó, 0 eu coloquei aqui o expoente, tá vendo? É igual a 1. Por causa da regrinha que eu acabei de falar, todo número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é 1 também. 15.378 elevado a 0 é igual a 1. Não importa o número, pode ser 1 bilhão, 1.938 milhões, 267, não interessa, gente. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Essa foi uma das características. Vamos para outra agora. Ó. Olha isso daqui. Quando a base for 0,
o resultado, que é a potência, né, será zero. Olha aqui, ó, 0 elevado a 2, ó, a base é igual a zero, tá vendo? É igual a zero. 0 elevado a 17 é igual a zero. 0 elevado ao cubo é igual a zero. Por quê? É meio óbvio isso, né? Porque aqui ficaria como se fosse isso, ó. Pega a base e repete ela pelo número de vezes que apareceu o expoente, ó. Apareceu 3 vezes. Na expoente, 3 vezes aqui. Certo? Então 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Fácil, né, essa característica. Vamos para outra agora. Quando o expoente for 1, o resultado, que é a potência, né, será o mesmo valor da base. Exemplo, 17 elevado a 1 igual a 17. 238 elevado a 1 igual a 238. 3 elevado a 1 é igual a 3. Ou seja, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por quê? Outra coisa fácil, porque potenciação não é você pega a base e multiplica pelo tanto de vezes que aparece. Aqui nesse caso, 3 elevado a 1 só tem o 3 uma vez, então não está multiplicando por ninguém. Ou seja, é o próprio número. Entenderam, galera? Fácil também, né? Agora, potência com base negativa. Ó, essa aqui é a nomenclatura, tá bom? Esse aqui é A, viu? Não é 2, tá? Então, galera, é o seguinte, o sinal negativo só será considerado parte da potenciação se estiver entre parênteses. Se ele não estiver entre parênteses, ele só entrará no resultado final. Por exemplo, menos 4 ao quadrado é igual a 16, só que esse menos 4 ao quadrado ele está entre parênteses. Então aqui ficaria a mesma coisa que fosse assim, ó. Menos 4 vezes menos 4. Todo número negativo dividido por outro número negativo, menos com menos dá mais. Então, 16 positivo. Só que aqui, ó, é diferente, é menos 4 ao quadrado também. Só que acontece o seguinte, não está entre parênteses. Então, quando for assim, você faz 4 ao quadrado normal, né? Você faz 4 vezes 4, que é igual a 16. Só que aí você tem que lembrar do sinal aqui, ó. Aí você vem e põe o sinal aqui. Menos 16, ó. Menos 16. Tá vendo? Tem diferença. Menos 4 ao quadrado é diferente de menos 4. Beleza, galera? Na verdade, isso aqui fica assim, ó. Eu errei aqui. Ele fica fora do parênteses. Beleza? Mais uma característica. E essa característica vai ser importante para a gente falar no futuro, na próxima aula, sobre radiciação. Por que que não pode ter raiz de número negativo se o expoente for par? Porque dá conflito de resultado. Mas isso aí vai ser coisa da outra aula, é fácil também. Beleza? Agora nós vamos falar das propriedades. O que são propriedades? São padrões que se repetem. E para que usar as propriedades? Para você ganhar tempo. Você vai ganhar muito tempo usando as propriedades. Entendeu? Então, num concurso, numa prova de vestibular, no Enem, é muito importante lembrar das propriedades que vai facilitar bastante a sua vida. Tá legal? Vamos ver a primeira propriedade aqui. Potência com expoente negativo. Quando o expoente for negativo, deve-se inverter a base e mudar o sinal do expoente. Ou seja, transformar o expoente em positivo. Olha aqui a carona que é de expoente negativo, tá vendo? Um número elevado a outro negativo. E aí, galera, vocês vão fazer o quê? Por exemplo, aqui, ó. 2 elevado a menos 3 é um número negativo. Você vai pegar, inverter a base. Como é que faz para inverter a base? Faz 1 sobre 2.
Ó, 1 sobre 2. Porque meio é inverso de 2. Porque, na verdade, 2 é isso daqui também, ó. 2 sobre 1. Então, você está invertendo, ó. Na inversão, ele vai ficar assim, ó. 1 sobre 2. Que esse daqui passa para cima e esse daqui passa para baixo. Por isso que tem a inversão. Entenderam agora o que é a inversão, galera? Você faz a inversão da base e muda o sinal do expoente. Vai ficar assim, meio elevado ao cubo, que para resolver é fácil, ó. Não precisa de MMC de nada, porque isso aqui vai ser uma multiplicação de frações, tá? Então vai ficar meio vezes meio vezes meio 3 vezes, que é igual a 1 oitavo, 1 sobre 8. Ok? Fácil, né? Bem fácil essa propriedade também. Multiplicando potências de bases iguais. Ó, a carona de multiplicar potências com bases iguais é essa daqui, tá vendo? Esse aqui é um exemplozinho literal. Ok? Literal aqui tem letras, viu? Muita gente não se confunde quando tem esse negócio de letras, mas eu sempre dou exemplo literal e exemplo com números também, tá? Então, galera, quando houver multiplicação de potências de bases iguais, você deve manter a base, repetir a base, né? E somar os expoentes. Exemplo aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Ó, mantém a base. Qual que é a base? Essa aqui que é a base, ó. Base igual, tá vendo? Mantém a base, 2, e soma os expoentes. Quais são os expoentes? 2 e 3. Esses são os expoentes, ó. Então vai ficar 2 mais 3, que é igual a 2 elevado a 5, que é igual. Aí você faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Fácil também, né, galera? Não tem segredo. Tá vendo como que é fácil? Só prestar atenção. Isso aqui vai te ajudar a poupar muito tempo, viu? Você até poderia fazer de outro jeito, mas tipo elevando ao quadrado, depois multiplicando pelo outro do cubo, mas você ia perder muito mais tempo, ok? Terceira propriedade agora. Divisão de potências de bases iguais. Ó, carona, como que é a divisão de potências de bases iguais, ó. A elevado a m é igual a A sobre n. Então fica AM menos m. Na divisão de potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Exemplo, 3 elevado a sexta dividido por 3 elevado a quarta. Aí você conserva a base e subtrai os expoentes. Quem são os expoentes 6 e 4? Na ordem que eles aparecem, viu? Não pode trocar a ordem, senão você vai errar. Então, conservou base, 6 menos 4 é igual a 2. E 3 ao quadrado, quanto que é? Igual a 9. Fácil também, né, galera? Então, 3 elevado a 6, a sexta potência. Peraí, galera. Ferramenta aqui, ainda estou aprendendo a usar ela. Estou apanhando ainda, mas a gente vai pegando o jeito. Então, isso aqui é igual a 9. Se você fosse fazer passo a passo, ia demorar demais. Então, sempre tente usar a propriedade, ver se alguma propriedade se encaixa no exercício e usa ela, beleza? Igual aqui, ó, por que usar as propriedades? Para ganhar tempo, igual eu falei antes, ó, o mesmo exercício que eu fiz, mesmo exemplo anterior, ó, se não fosse fazer com a propriedade, você ia ter que reescrever tudo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, sobre 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, multiplicar tudo,
Inclusive a chance de errar é até maior, tá vendo? O tanto de número que você ia ter que ficar mexendo. Fazer a divisão também, então não compensa. É o mesmo resultado, tá vendo? Igual a 9. Demora muito mais. Potência de uma potência. Carona dela aqui, a elevado a n, né? Entre parênteses, elevado a m. Você multiplica aqui, ó. Você multiplica esse vezes esse, ó. Ok? É fácil também essa propriedade, é muito usada também, principalmente em expressões algébricas. Potência de potência, multiplica esses números entre os parênteses e conserva a base. Exemplo, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Vai ficar, conserva a base, 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6, certo? E 2 elevado a 6 é igual a 64. Fácil também, né, galera? Muito fácil. Uma observação aqui, olha. Tem diferença de parênteses, viu? Sempre tem que ficar atento com os parênteses. Senão você vai errar. Olha a diferença aqui. Esse aqui é diferente do de baixo, porque esse aqui é diferente desse. Por quê? Vou explicar agora. Olha, esse fica... É o exemplo passado que eu dei. 2 vezes 3, que é igual a 2 a sexta. E 2 elevado a 6 é igual a 64. Como nós fizemos antes, só que esse daqui não. Esse de baixo aqui, ó, é 2, só que aqui, ó, presta atenção aqui. Aqui você tem que resolver primeiro. Aqui é 2 elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é igual a 8. Ó. 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É igual a 8, tá vendo? Por isso que eles são diferentes, ó. Aí aqui montando, vai ficar 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 não é 64. 2 elevado a 8 dá 256. Tá vendo como que é diferente, galera? Se você não prestar atenção no exercício, você pode errar isso. E costuma ter pegadinha, viu? Então vamos ficar bem atento. Tá legal? Ó, a potência de multiplicação. Como resolver a potência de multiplicação, tá vendo? Vamos resolver ela então. Separa-se as bases, elevando-se cada uma delas ao seu expoente, e depois multiplica-se os resultados entre si. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tem que elevar o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado também. Entenderam? Então 2 ao quadrado aqui é igual a 4. E 3 ao quadrado é igual a 9, que é igual a 32. Opa, desculpa, galera, é 36, viu? Fácil também, né? Potência de divisão. Eleva-se o expoente tanto do numerador e do denominador, e depois simplifica a fração se possível. Exemplo. Vamos lá. Ó, aqui fica 3 ao cubo, que é o numerador, e 4 ao cubo, que é o denominador. 3 ao cubo
27. 4 ao cubo, 64. E daí você vai ter um resultado. Se der para simplificar, se tiver um número que simplifica os dois ao mesmo tempo e der resto exato, vocês podem continuar fazendo, galera. Ok? É fácil também isso aqui. Só que no caso aqui você já pode parar de fazer, viu? Agora, se fosse, por exemplo, números pares, outros números que descem pelo critério de divisibilidade, você pode e deve simplificar, beleza? Sétima propriedade: potência com expoente em forma de fração e como transformar potenciação em radiciação. Ó a carona aqui, tá vendo como que eu falei que a próxima aula é radiciação e um é inverso do outro, são operações inversas? Dá para transformar de potenciação em radiciação, tá vendo? Se o expoente estiver em forma de fração, deve-se transformar a potência em raiz. Para ajustar o expoente e o índice da raiz, lembrar da regra: quem está por cima está por dentro, e quem está por baixo está por fora. A tiazinha da escola da quinta, sexta série explicava muito isso, né? Mas vamos entender melhor isso daqui. 9 elevado a meio. Vamos transformar isso aqui em radiciação? Então vamos lá. O 9, ele vai ser o radicando. Ele vai ficar dentro aqui da raiz. E aí tem aquele papo: quem está por dentro, quem está por cima está por dentro. Quem está por baixo está por fora. Quem está por cima aqui do 9 elevado a meio? 1. O 1 está por cima aqui. Então 1, ele vai vir para cá, ó. Tá vendo? Então vai ficar 9 elevado a 1, que é 9, né? E quem está por baixo? Quem está por baixo? Quem está por baixo, 2. E não é quem está por baixo, está por fora? Então o 2 vai vir para cá. Ok? Fácil, né? Isso aqui, ó, é 9 ao quadrado. É a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 9. Não precisa nem pôr o 2. Porque quando você não põe o 2 aqui no índice, o índice é a mesma coisa. Como se fosse a raiz quadrada. Ok? E quanto que é a raiz quadrada de 9? Que número que multiplicado por ele 2 vezes dá 9? É o 3. Raiz de 9 é igual a 3. Porque 3 ao quadrado é igual a 9. Fácil, né? Potência em forma de raiz. Olha aqui, outra propriedade que liga potenciação com radiciação. Se a base for uma raiz, o expoente da potenciação se transforma em expoente do radicando. O expoente fica dentro da raiz, né? Exemplo aqui. Ó, aqui você pode reescrever assim. 5. Esse aqui, ó, esse expoente 2, ele vem para cá, no radicando, e vai ficar assim. Fácil, né, essa propriedade. Inclusive, tem uma outra propriedade da radiciação também, que você vai cortar isso aqui, ó, que é índice e expoente do radicando igual, mas a gente vai aprender isso depois. Tá bom? Isso aqui é só uma prévia para a próxima aula. Tá legal? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, né? Agradeço, muito obrigado, e se der, inscreva-se no canal e deixa algum comentário também, se ficou alguma dúvida, beleza? A próxima aula vai ser sobre radiciação. Muito obrigado e até a próxima.